Preciso aliar outros cuidados, como higienizar as mãos frequentemente, manter distância de pessoas com sintomas e adotar cuidados ao tossir e espirrar, cobrindo a boca e o nariz com o cotovelo. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Você está sintonizado na frequência 98,1. Canal ZYN 492. Rádio Comunitária Clube do Povo FM. Situada na rua Luiz Joaquim Nunes, 402. Centro, Três Forquilhas. Ótica Especialista. Informa a hora certa. 5h59. Quer produtos de qualidade, promoções e ótimo atendimento? Então o endereço das suas compras é no Mercado e Padaria Menger. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercado e Padaria Menger. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza. Também com padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercado e Padaria Menger. Localizado na Estrada Geral Três Pinheiros, ao lado da Giplast Embalagens. Em Itati. WhatsApp 51 98285 4993. Os melhores preços e a melhor qualidade esperam por você. Na Center Clean em Terra de Areia, você encontra diversos profissionais da área da saúde em um ambiente moderno e agradável. Atendemos de segunda a sexta em horário comercial e aos sábados pela manhã. Contamos com psicólogos, dentistas, médica do trabalho, psicopedagoga, nutricionista, optometrista, massoterapeuta e fonoaudióloga. Marque uma avaliação com um de nossos profissionais. Será um prazer lhe atender. Fone 3666-1925 98302-1688. Celular e WhatsApp. Rua 13 de Abril 4789 Centro, Terra de Areia. A Cidrelar Terra de Areia tem o melhor para você, as melhores promoções e os melhores produtos. Confira. Sofá Canto Anitta 1999 à vista ou em 10 vezes de 229,90. Conjunto mesa com 6 cadeiras em madeira de 3.499 por 2.999 à vista ou em 10 vezes de 339,90. Roupeiro duas portas Correr Castro 1.389 à vista ou em 10 vezes de 154,90. Colchão Espuma Anjos densidade 45 de 799 por 659 à vista ou em 10 vezes de 74,90. Cristaleira Matrizan duas portas com LED e espelho de 2.299 por 1.949 à vista ou em 10 vezes de 214,90. Cozinha compacta Passione de 1.249 por 1.049 à vista ou em 10 vezes de 119,90. E muitas outras opções para este mês de junho em até 10 vezes na Cidrelar Terra de Areia, na Rua Osmani Veras, número 999, no centro. Telefone 3666-1269. Cuide bem do seu animal. Na Arrozeira Roscampo, você encontra a promoção de farelo de arroz, farelão misturado, ração para aves, bovinos, equinos e cães, casca de soja e muito mais. Também temos arroz tipo 1, marcas Roscampo e Violeiro. Aceitamos todos os tipos de cartões. Arrozeira Roscampo, na Estrada do Curumim, próximo a Oligás em Terra de Areia. Telefones 3666-2077, 99953-1860 e 99953-1842. Ambos também em WhatsApp. Clube do Povo FM, a rádio que está sempre em sintonia com você. Está entrando no ar aqui pela Clube do Povo FM, programa Segurança Pública e os seus valores. Um programa para contribuir com a sociedade, resgatando os verdadeiros valores em cada cidadão. Apresentação Cláudio Bombeiro.
Apoio. AMI Monitoramento 24 horas. Zelando por sua tranquilidade com soluções tecnológicas eficientes em segurança patrimonial para a terra de areia e região. AMI Monitoramento 24 horas. Situado na rua Lourenço Melo, 4325, Terra de Areia. Fones 981 60 44 14 ou 997 93 18 82. CDL de Terra de Areia, defendendo os direitos da classe logística em geral e seus associados. CDL, fortalecendo a classe dos empreendedores de Terra de Areia. Ajuste o despertador, pois você vai precisar dele. Afinal, com Dormonatos, você pode ter uma boa noite de sono. Dormonatos tem uma fórmula que associa o triptofano com magnésio vitamina B6, melhorando a qualidade do sono. E mais, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Multidisciplinar de Psicologia, o triptofano associado ao magnésio auxilia no controle da ansiedade, o que faz Dormonatos um suplemento ainda mais completo. Na compra de um por R$ 54,90, você leva outro de brinde. Dormonatos, você encontra na loja Sabor da Terra, no centro de Terra de Areia. Vereador Zeca do município de Três Forquilhas, um jovem na política que busca com seu mandato melhorias para toda a população do município, sendo um verdadeiro representante do povo, reivindicando e aprovando projetos para o crescimento do município. Vereador Zeca, coragem e humildade para fazer a diferença. Paradouro da Roça, alimentação, produtos coloniais, turismo rural e hospedagem. Na Rota do Sol 486, quilômetro 33, em Itati, Rio Grande do Sul. Contato 51 9 93 35 39 17 ou 51 9 85 50 11 15. Paradouro da Roça, venha conferir, faça sua reserva. Siga no Instagram, @Paradouro da Roça. Programa Segurança Pública e os seus valores. Boa noite, Três Forquilhas, Terra de Areia. Hoje uma noite fria, né? Como o dia também foi. E assim nós estamos quase entrando no inverno. Isso é uma amostra grátis. Estamos aqui já, o vereador Márcio, foi convidado semana passada, já na semana retrasada, para falar a verdade, daí não pôde vir, estar conosco, e está aqui hoje para nós conversarmos um pouco sobre segurança pública e os seus valores, aqui na Rádio Comunitária Clube do Povo, 98.1 FM. Você pode nos acompanhar aí, ligar para cá se desejar, o fixo é 36 28 50 16, o da Vivo 996477253, e o da TIM 98-252-8636. Ligue, participe, faça suas perguntas, seus questionamentos, as suas críticas. Nós estamos aqui para tentar ajudar a nossa comunidade na questão da segurança pública. Nós estamos aqui provocando algumas situações e nós já temos recebido algumas respostas positivas em sentido daquilo que nós temos procurado. Vou trazer aqui as informações do quarto pelotão, de uma das ocorrências que eles atenderam nesta semana, foi dia 16/6, um efetivo, né, do quarto PEL, formado por brigadianos aqui do quarto pelotão da Força Tarefa, através de informações do setor de inteligência do 2º BEPAT, que é de Capão da Canoa, sobre um mandado de prisão contra um indivíduo que a princípio estaria em Terra de Areia. Realizado buscas e através de informações posteriores, o mesmo foi encontrado em Itati, dado voz de prisão, encaminhado à Unidade Básica de Saúde para laudo e depois para a Delegacia de Polícia. Então, isso foi o fato ocorrido agora, 16 de junho, próximo passado. Outra questão que eu quero trazer para vocês, através do Grupo de Apoio à Brigada Militar, a qual eu estou como presidente, e aí tem um grupo de pessoas trabalhando, né, através do projeto do Troco Solidário, que vocês vão encontrar em alguns comércios em Terra de Areia, Três Forquilhas e Itati. Está bem explicativo, nós temos o cartaz que explica o objetivo do Troco Solidário, que é voluntário, da forma voluntária, quando você compra ou adquire algum bem e serviço. O troquinho de moeda, que talvez você queira cooperar, deposita no cofrinho solidário, que no final de cada período de 30 dias estaremos, juntamente com o pessoal do GAB e o lojista, nós
retirarmos, fazer a contabilidade, depositar no Sicredi e adquirir equipamentos e alguma coisa eventual necessária para o quarto pelotão. Coisas pequenas e básicas que o Estado às vezes não demanda e nós, como contribuinte, como pessoas civis na comunidade, trabalhando em forma voluntária para ajudar e cooperar com nossos agentes de segurança pública. Então isso é muito importante. E quem está nos comércios que nós temos já distribuídos, eu ontem já deixei na padaria Tia Nena, em Terra de Areia, na farmácia ali do Paulo, mais conhecido como farmácia do Paulo, e também aqui no mercado Weber, aqui em Itati. Deixei ali também. Esses já estão com o nosso cofrinho e os cartazes ali para receber as doações voluntárias de cada um de vocês. E também estará distribuído na padaria Sabor do Céu, supermercado da Praia, Super Certo, o Ofertão, e também na farmácia Sur Schaeffer, na Casa do Agricultor também teremos um cofrinho lá. E aqui em Três Forquilhas, ficou a critério do Kiko, a princípio será na casa, na Pecuária Querência, a Agropecuária Querência, a princípio vai ser ali. Depois nós teremos dando informações quando ficar colocado, confirmando aonde vai estar disposto dentro do comércio, quando você paga, troquinho, se você querer, coloca no cofrinho aqui, nós teremos muito satisfeito. A princípio, cada cofrinho dele, conforme for a quantidade de moeda, dá mais de R$200. É a contabilidade que nós temos feito em relação a isso aí. E vai ser muito útil para pequenas coisas que nós podemos ajudar o quarto pelotão. Agora há pouco pagamos um conserto de celular, que tinha queimado a tela, deu R$600. O conserto do celular. Esse que eles é usado para a segurança pública, que eles usam o WhatsApp nos grupos. Há pouco nós fizemos, agora mesmo passei na Credicel ali e efetuei o pagamento. Então é para essa finalidade, esse é o nosso objetivo. Vereador Márcio, líder da bancada do Progressista de Terra de Areia, quero que tu dê tuas informações pessoais, a princípio, naturalidade, quantos anos reside em Terra de Areia, a tua formação, a tua profissão e a vida pública em si. Resumidamente, fica com a palavra. Muito obrigado. Obrigado, amigo Cláudio. Uma boa noite, Cláudio, Vilmar, a todos que estão nos ouvindo, assistindo a Rádio Clube do Povo, os amigos de Itati, Três Forquilhas, em especial no nosso município de Terra de Areia, também de onde eu venho, Cláudio. É minha naturalidade. Eu ainda sou do tempo que não dava para botar no registro ainda a naturalidade de Terra de Areia, né? Então, eu sou de Osório, na verdade, né? Nós éramos de Osório. Hoje, quem já quem é de Terra de Areia... Né? Exatamente. Quem nasce em Terra de Areia já pode botar na certidão de nascimento que é de Terra de Areia. Eu nasci em 8 de maio de 1972, Cláudio. Portanto, tenho 49 anos de idade. Natural puro de Terra de Areia. Nascido e criado com muito esforço, com muita dedicação, com muito zelo pelo meu pai, falecido Ganso, como assim todos o chamavam. Até quando eu sempre vejo o Vilmar, a gente sempre tem boas lembranças, né, Vilmar? Vilmar trabalhou lá conosco, lá no posto também. Sou militante do partido PDS, que vem lá atrás da Arena, né? Foi trocando as siglas, e hoje é o Progressistas, né? Estou no meu 4º mandato de vereador, sempre com o intuito, Cláudio, de poder colaborar com o município, independente de ser vereador, né? Isso como cidadão, a gente sempre fez isso. Meu pai sempre fez isso como cidadão, como empresa, e eu puxei essa responsabilidade dele para mim, até inclusive porque as 2 primeiras eleições em Terra de Areia ele foi candidato a prefeito, infelizmente não foi eleito, a comunidade assim o decidiu que não era para ele ser prefeito. Tendo em vista essa ocasião, eu decidi concorrer a vereador para dar o seguimento ao sonho, à vontade, ao trabalho dele. E desde então, na minha primeira eleição, que foi em 1996, eu concorri por 2 mandatos seguidos, me elegi os 2 mandatos, parei por 12 anos e retornei agora o meu 4º mandato como vereador. Nesse intervalo que tua sequência de vereadores por 4 mandatos, tu teve intercalados, né? Mas tu teve 2 momentos junto com o governo progressista como secretário. Sim.
Eu primeiro, em 2009, eu assumi como chefe de gabinete, fiquei 1 ano e meio, depois fiquei mais 1 ano e meio, mais ou menos, fora do cenário, tanto legislativo quanto executivo, e depois retornei como secretário de desenvolvimento e fiquei na pasta somente uns 30, 40 dias, e depois fui para a Secretaria da Saúde. Daí sim, lá eu fiquei bem mais tempo, até porque a jornada e a empreitada na Secretaria da Saúde exige mais. Bem mais pesada, exige tempo, exige mais dedicação, exige mais suporte, mas a gente encarou, graças a Deus, na época, com o que tinha, com o que se podia fazer. Eu acho que a gente conduziu bem a Secretaria da Saúde no município. Certo. Eu faço a pergunta na sequência para todos, né? Do período que nós estamos passando pela pandemia, mas nós estamos no 5º ano, digo na sequência de governo da reeleição do prefeito Aloysio. Contando do momento que tu se elegeu candidato há 4 anos atrás, 2016, desse período que deu coincidência, acho que foi em 2017, se não me engano, ou 18, não posso te precisar corretamente, o comandante, o Tenente Aguiar, chegou em Terra de Areia com uma nova mentalidade de trabalho, a qual as pessoas absorveram e ajudar ao 4º Pelotão, né, a Brigada Militar, a ter um trabalho efetivo correspondente. E nós, com nossas comissões de segurança, mais o pessoal do vereador, o pessoal do executivo também, propuseram a cooperar, tanto na estrutura, com busca de recurso para a reforma do prédio, assim como a civil também foi, e efetivo e viaturas e armamento. Desse período de 2017 para cá, tu observou uma mudança positiva, negativa? O que tu viu que aconteceu de melhor ou que possa melhorar ainda dentro da questão do policiamento ostensivo em Terra de Areia? Bom, Cláudio, essa questão ficou bem visível na questão de que a população, a comunidade como um todo, ela está interagindo mais com os poderes de polícia do município. Contribuindo de uma forma ou de outra, como tu mesmo falaste, está se organizando melhor. E aqui eu quero aproveitar para te parabenizar hoje como presidente do GAB, mas a todos os envolvidos diretamente ou indiretamente com o GAB, que é mais um auxílio às forças policiais do município. A gente sabe que muitas vezes, para poder destinar inclusive recursos, tem que ter uma entidade por trás para depois poder repassar para a polícia, porque os órgãos policiais, eles não são municipais, eles são estaduais, e a competência de recurso direto seria do Estado, de poder manter, de poder investir, de poder valorizar os nossos policiais, tanto civis quanto militares. E isso, na inoperância, na ineficiência do Estado, essa responsabilidade veio mais para o município, que conta com poucos recursos, mas a comunidade como um todo conseguiu assimilar um pouquinho mais. O município conseguiu investir 100 mil reais, 100 e poucos mil reais, nessa reforma que foi dividido o valor entre a Brigada Militar e a Polícia Civil. Isso é um valor oriundo de uma multa, de um valor que a Prefeitura recebeu extra-orçamentário, que estava em juízo, e com a concordância do Executivo e do Legislativo, esse dinheiro foi repassado para a entidade, que repassou para os órgãos policiais para investir. Até porque, assim, os prédios, principalmente da Polícia Civil, ele praticamente nunca passou por reforma. Era um prédio que estava caindo aos pedaços, realmente. O da Brigada ainda, a Brigada tem um histórico em Terra de Areia, que ela já se mudou de locais da sede do policiamento, da Brigada Militar, ainda num prédio um pouco melhor, mas que também necessitava de reformas. E essas reformas, às vezes, soa como alguns querer dar luxo, querer fazer alguma coisa luxuosa. Não, foi feito o básico e precisa ser melhorado. E lá na Polícia Civil, se tu olhar, e tu conheces bem lá, a cadeia em si, a cela que tem lá, ela está em precárias condições. E essa questão estrutural do prédio, ela é para dar agilidade e organização ao serviço. Tu não pode ter uma goteira lá dentro e ter um computador. Tu não pode ter teu material de expediente, os processos que por lá circulam, são papéis que não podem molhar, que não deveriam molhar.
Então tem que ter essa estrutura mínima, tem que ter o local do almoxarifado, o local do material de expediente, e essas condições têm que ser dadas, e o investimento do Estado há muito tempo na segurança em si, ele não acontece. Né? O que mais a gente reivindica, e tu participaste muito com a gente ali na Câmara de Vereadores, é a questão das maiores reivindicações sempre que é veículo, que está sempre sucateado em todas as polícias, né? Dificilmente, quando vem para a Terra de Areia, geralmente vem um carro de segunda, terceira passagem por outros pelotões para depois vir para a Terra de Areia. Isso foi o que sempre aconteceu. Né? O armamento, coletes, os equipamentos, né? EPI. O EPI dos policiais é sempre, se comparado com o que os meliantes, os bandidos usam, infelizmente... É o material bélico. O material bélico, então tu vai, há pouco tempo atrás aí, usava-se revólver, enquanto os meliantes usam pistola. E agora os policiais estão com pistola, os bandidos estão com fuzil. Então, esse investimento do Estado é que é muito demorado. E a questão do efetivo também, né, Cláudio? Que é o que a gente muito cobrou lá com o secretário em Porto Alegre, de que o efetivo forma-se policiais, mas nunca chega. Tá faltando o quê? Ninguém quer vir também. Porque falta o quê? Falta atrativo, primeiro. Estrutura para que eles possam ter uma moradia junto com a sua família. Outro, segurança para eles, porque eles também, além dos plantões policiais que eles têm uma vida também. Eles também têm que ter segurança. E por último, e não menos importante, um valor remuneratório que seja condizente com todas as atribuições que esses policiais têm. Porque não é simplesmente dizer que vai colocar uma farda. Ele está na rua fazendo patrulhamento, está cuidando, zelando pelo patrimônio de todos nós. E, o principal, colocando a sua vida em risco para fazer isso. Porque quando ele encontra alguém que está contra a lei, alguém que está cometendo algum crime, geralmente ele tem que estar preparado, geralmente não, ele está sempre preparado para receber a força contrária. Seja ela com uma arma branca, com uma arma, com um revólver, com agressões, inclusive físicas, ele tem que cuidar da sua própria vida também. A questão do policial militar, né? A Polícia Civil, que é a polícia jurídica, e também nós trazemos o Corpo de Bombeiros dentro das funções de busca, salvamento, resgate, combate a incêndio, prevenção e até atividade de defesa civil. São os funcionários públicos do Estado que têm as suas instituições que estão instaladas no município de Terra de Areia e atendem os municípios vizinhos. Nós, como pessoas da sociedade civil organizada, os micros e pequenos empreendedores da nossa região, também os nossos agricultores, o poder público em si, nós estamos aqui fazendo essa provocação de que as pessoas venham somar junto conosco, com um olhar mais singelo, de estar sempre do lado da lei, ajudando e cooperando. Porque a última instância da defesa da sociedade é o policial. Se ele tombar, nós ficamos desassistidos, ficamos desamparados. Então, na circunstância disso aí, nós podemos observar que o policial militar, o policial civil e os bombeiros também, que são funcionários da segurança, dentro da área de prevenção e combate a incêndio e salvamento de pessoas, eles se doam. Sabemos que ninguém é perfeito, tem as suas algumas questões internas, né, administrativas, operacionais, mas dentro daquilo que é proposto, dá resposta satisfatória para o contribuinte, que paga os seus impostos, né? Aqueles que pagam, porque nós temos aí mais de 300 milhões de reais de recursos que estão fora dos cofres públicos, daqueles que sonegam os impostos. E aí tem uma cláusula aí de uma lei que o governo do Estado, que foi no governo Sartori, que colocou, que é recaptar esse recurso dos inadimplentes, passando 5% do valor para a segurança pública. E tem outra lei que foi colocada dos empresários fazer destinação de recursos para deduzir no imposto de renda. Também é total de 5% daquilo que é o devido, colocar para a segurança pública. Então nós temos empresas aí que estão ajudando, cooperando. Foi arrecadado nos últimos anos aí, foi arrecadado 30 milhões de reais, só com a questão do imposto de renda. Proposital, voluntário,
dos empresários que viram a necessidade de cooperação, porque é uma defesa até dos patrimônios deles, né? Não somente da vida, que é o patrimônio maior, mas também para dar segurança e uma sensação de segurança para as comunidades que trabalham, que são ordeiras e que tentam manter organizada a sociedade, e o equilíbrio está junto da segurança que mantém esse equilíbrio, que é a finalidade de proteger a sociedade. Outra questão, Márcio, lembrando, quero que tu se aproxime do Executivo. O delegado Adriano recebeu uma viatura do Fórum de Torres, da comarca de Torres. É uma viatura, foi passada para a Polícia Civil, é uma viatura discreta, né? E precisa de combustível. Então, através de um convênio, consórcio, seja como for, organizado, se o Poder Executivo de Terra de Areia queira ele mesmo repassar um recurso mensal, repassar litros de gasolina para a corporação, instituição, através do Concepro, né? Porque daí seria o Concepro que recebe e repassa para a instituição. Da mesma forma do que o recurso foi repassado para a reforma do prédio. Correto. Pelo Concepro. Só que tem que ser através de um projeto, né? Sim. Elaborado. Então eles estão carecendo dessa necessidade para ajudar. A Rua de Sal fez, passa mensalmente 200 litros de gasolina para a viatura da Civil de Arroio do Sal, e eles estão solicitando. Eu já conversei com o prefeito Aloysio, eles querem conversar com os dois outros prefeitos, né, a prefeita Lola e o prefeito Flori, para através de talvez um consórcio. Estou falando aqui já porque nós trabalhamos dentro da transparência e da publicidade. Conversei com ele por telefone e temos a liberdade de explanar que o nosso objetivo é de cooperação. E acreditamos que vamos atingir o objetivo, porque todas as instituições de Terra de Areia receberam apoio e suporte do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da comunidade. Então, mais uma vez aí, somente para colocar essa questão para teu conhecimento, né, como líder do Progressista, levar isso aí junto com os demais pares na Câmara de Vereadores e fortalecer esse vínculo aí. Com certeza, vamos unir esforços aí para que o município possa colaborar dentro do possível para auxiliar, né, já que, como eu citei anteriormente, a Terra de Areia dificilmente tem um veículo em condições, né, e como tu disse, esse já foi repassado também, mas já que o município não tem condições de fornecer um veículo, né, que talvez também não é nem competência do município, né, mas pelo menos o combustível, que se a gente puder auxiliar, com certeza vamos junto, nos unir ao executivo aí e ver o que a gente pode fazer. Essa é uma viatura que é de uma questão de justiça também. É um bem apreendido. Né? Apreendido. Então ele não pode ser caracterizado. É um trabalho mais in off investigativo. Isso. Fica melhor para eles trabalharem, né? Não ficam conhecidos onde estão trabalhando e fazendo suas buscas, também para ajudar na sociedade nas investigações e elucidar crimes, né? E busca dos miliantes que se escondem em alguns lugares aí. E nós temos que falar aqui que uma rota de fuga na nossa região, né, propicia isso. E nós temos conversado muito nesse sentido, porque a nossa região é um atrativo turístico de investimentos. Nós temos aqui a pousada, nós temos os balneários, nós temos as cascatas, nós temos a praia, nós temos os rios e nós temos o turismo rural. E quando a segurança pública, se ela não tiver em condições de atender essa demanda, não haverá condições de investir nessa área. Então não vai gerar emprego e não vai ter renda. Então mais pessoas estarão na questão da ociosidade, desempregados e passando necessidade. Então nós temos que explorar essa questão do turismo, mas temos que ajudar a segurança para que tenha condições de exercer a sua função pública de dar a segurança. Outra questão que eu te pergunto, tu está acompanhando aí a questão do Avança RS? Sim, Como é que está essa probabilidade que eu vi a publicação ali dos 3 milhões e meio do Cornélios? É uma verba de 3 milhões, na verdade, Cláudio. 3 milhões? 3 milhões. A princípio, Cláudio, pelas notícias, inclusive que eu conversei com a assessoria do deputado Hernani Polo, deputado progressista estadual, né? E também com o pessoal do deputado Sérgio Turra, através do vereador Júlio, a gente sempre tem um contato e vem conversando sobre isso. A princípio, no papel, está tudo ok. A gente só não tem, eu também ainda
resguardo de dizer, a garantia financeira, né? Porque tu sabe como é a questão dos orçamentos do Estado, a dificuldade de investimentos do Estado, mas esperamos que isso saia do papel, né? E realmente seja efetivado o quanto antes. Porque os recursos do Estado, ele pode ter o planejamento, ele pode ter o recurso orçamentário, mas o recurso financeiro pode demorar um pouquinho mais. Mas nós cremos, pelas conversas que a gente teve com os deputados, de que eles estão trabalhando para que isso seja executado, todos os projetos, essas ligações intermunicipais, né, que é o caso da nossa, ligar Terra de Areia a Capão da Canoa, que esse dinheiro seja disponibilizado para a concretização dessa obra. Até eu citei na Câmara de Vereadores que desde Piá, Cláudio, a gente sempre foi indagado por muita gente, isso nem na política, mas como morador de Terra de Areia. A estrada de Cornélios no mapa já está asfaltada. E como é que tem essa estrada de chão até hoje ainda? Isso é uma pergunta que muitos fizeram e que ninguém sabe responder. Mas né? será que tem um papel que diz isso? Tinha, pelo menos, o colorido no mapa tinha. Estava colorido como se fosse uma rua, uma estrada asfaltada. Mas nunca chegou um asfalto ali. Eu fiz um levantamento aqui, vereador Márcio. Aqui da ligação do cotovelo, né, que vai até a rodoviária de 4,5 milhões. Esse é 4,5 milhões, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso já foi acertado em outubro de 2019. Sim. Que foi agora dado o pontapé inicial das obras. Né? Essa semana. A questão do Avança RS, o edital vai ser publicado em setembro. Por quê? É 5 anos de investimento e 20 anos de concessão. Ou seja, vai haver mais pedágio. De 9 que temos no estado, por estados estaduais, de 9 praças, vai passar para 22 praças. Então, vai ser... as pessoas vão pagar pelo Nós vamos custo. Pagar. É. Mas até se tem um retorno, a taxa tranquila. Porque depois vai ter o berro, né? Porque eu vou sair daqui e vou estar pagando. Porque essas ligações aqui, os acessos municipais serão 28 e os acessos regionais serão 20 aproximadamente. Que liga região para região e acessos municipais que liga município, que é o caso aqui de Cornélios. Mas elas não aparecem dentro da cláusula do RS Avança. Aparece a 786, a RS 30, a 101, a 494, que é a de Morrinhos, Três Cachoeiras, a Estrada do Mar 389, a de Morro Alto e Capão é 407, a Interpraias, que é 786, que eu já citei, né? A RS 30, que é de Tramandaí, a 101, aquela de Passinhos, e a 453 e a 486, que é a Rota do Sol. São as RS que aparecem no investimento proposto dentro do Avança RS. Mas o Cláudio, inclusive... 10 bilhões de reais e 900 mil. Inclusive, eu estava vendo hoje essa questão das concessões do pedágio no estado, né? Para concretizar esse investimento, porque, como tu disse, tem o planejamento, tem o orçamento, foi o que eu falei, e a questão é conseguir fazer a realização financeira. E da onde vai se tirar esse dinheiro? Uma das questões são as privatizações também, dinheiro de algumas privatizações, e das concessões dos pedágios em rodovias. Provavelmente não, é certo que na Rota do Sol aqui vai ter um pedágio. Se for dentro do município aqui de Itati, entra uma receita extra para o município, né? Porque o pedágio, onde é a base, onde é a sede, ele deixa um percentual... O ISS. O ISS, deixa um percentual do ISS para o município. Então, mas ao mesmo tempo, ele vai ter o ônus, né? Nós, moradores, nós que vamos transitar, vamos ter que pagar. E até eu estava escutando hoje, meio-dia, no noticiário, né? Da questão de uma pessoa que diz que é favorável ao pedágio. Por quê? Porque ele estava transitando na Rota do Sol, caiu com o carro num buraco, quebrou a roda, rasgou o pneu e entortou a suspensão do carro. Deu 3 mil de prejuízo. Ele computando quantos anos ele pagaria de pedágio se não se importaria que tivesse pedágio, porque com 3 mil ele poderia pagar pedágio por muito tempo. Só que é uma outra questão, e eu já debati na Câmara, na época
tu eras vereador conosco ali, da questão que a gente falou, inclusive da concessão dos pedágios nas rodovias federais, do projeto do Esperidião a mim, que é a questão de tu pagar o pedágio proporcional à quantidade rodada. Está dentro do plano do ICRS Avança. Está dentro. Exatamente. Então, eu estou só falando isso porque o quê? Porque olha só o transtorno que deu para nós aqui, que nós moramos a 25 quilômetros de Três Cachoeiras, e a gente, para ir a Três Cachoeiras, paga pedágio, e para voltar paga pedágio. E é o mesmo valor que se tu sair de Osório e for a Torres e voltar. Então, se tu for de Osório a Torres e voltar, tu anda 200 quilômetros. Então, tu transita, usufrui da estrada por 200 quilômetros. Se nós for para Três Cachoeiras e voltar, nós vamos andar só 50. Então, isso é um modelo que vem de outros países, né? E o Esperidião a mim, que foi o autor dessa proposição lá, e isso seria uma boa, né? Vai ser um pouco difícil o controle, mas é o que eu estou falando. Nessa questão, por exemplo, se sair um pedágio aqui em Itati, né? Se sair no meio ali da cidade, quem vem da Bananeira já tem que pagar pedágio. Para quem vai para a Bananeira vai pagar pedágio toda hora. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que debater muito, né? Estar ligados aonde vai sair essa praça de pedágio, na hora da instalação mesmo, de começar isso, para também não onerar o trabalhador, aquele que precisa, que usa um trecho curto, mas que precisa diariamente passar pela RS aí, para poder desenvolver as suas atividades de trabalho. O plano apresenta algumas questões de quantas vezes o mesmo veículo utiliza, né, a praça, e vai deduzir a taxa para o mesmo usuário. Outra questão, vereador Márcio, falando sobre estrada, né, investimento, isso aí vai, como é o tempo, né, porque tem 5 anos depois de feita a abertura da licitação para as empresas concessionárias que vão desejar dentro do pregão para participar. A gente vê que existe um investimento muito grande, muito forte, né? Embora dividido, eles falaram em 3 blocos, né? Embora sejam 5 anos de aplicações, eles dividiram em 3 blocos, 3 bilhões e 800, 3 bilhões e 900, 2 bilhões e 800 milhões de reais em cada bloco que vai ser demandados recursos. Nós teremos uma infraestrutura toda reorganizada. O que eu fico meio confuso é a questão do IPVA, né, que nós temos há 20 anos, aproximadamente 20 anos, cada veículo, tu tem que pagar todo ano o custo do veículo, né? É considerada a vida útil do veículo 20 anos, e durante esse período paga-se o IPVA. Depois é só o licenciamento. Né? Isso, e essa receita era para uma finalidade de estrutura de estradas e rodovias. E muitas vezes o Estado, como vê que ele não tem condições, ele vai passando para a iniciativa privada a responsabilidade que ele não teve condições de alcançar o objetivo de manter as rodovias, acessos, melhoria da malha, acostamento. Mas, Cláudio, inclusive nessa questão, dentro do Estado, por exemplo, as estradas estaduais, o responsável seria o DAER. E hoje o DAER é um dos setores mais sucateados da estrutura governamental do Estado. Sim, as empresas foram tomando, né? Foram sendo passados para as empresas, ele ficou no setor defasado. Né? E agora tu vê alguns escândalos, não sei se tu viste essa semana passada, um problema lá de um servidor que estava fazendo licenças para ônibus, licenças fraudulentas, sem passar. Infelizmente, nos setores acabam denegrindo a imagem pública do serviço que é prestado, né? E eles não pode se generalizar, mas um servidor representa a instituição a qual ele está trabalhando, prestando serviço. E ao mesmo tempo, né, Cláudio, daí muita gente, e isso acontece não só nesse setor, mas em alguns setores, aquelas pessoas que desejam trabalhar honesto e pagar certinho, às vezes são muito oneradas e não conseguem trabalhar, enquanto os outros, os malandros e espertos, com um suborno, uma propina, pagam menos e trabalham igual aquele que está legalizado certinho. Sim. Então isso acaba prejudicando o trabalho e agora, principalmente nesse período de pandemia, o grande problema aí dessas empresas, né, principalmente as bem pequenas de transporte coletivo,
seja ele de transporte coletivo intermunicipal ou de turismo, eles estão atravessando uma crise imensa, porque não haviam passageiros para levar, né? Não podia transitar. As empresas estão quebrando. Então isso é uma outra questão que tem que se dar um grande auxílio, porque as empresas de transporte com a capacidade, um ônibus com 50 lugares, 48 lugares, sair de Porto Alegre para vir à Terra de Areia, vamos dar um exemplo, com só metade da lotação, olha, e o custo dele é o mesmo daquele custo que ele tinha quando podia lotar os 48 lugares. Então isso nós temos que ter ciência de que de alguma forma a conta vai chegar, ou aumento de passagem, ou o governo vai ter que conseguir dar algum auxílio, alguma isenção. E aí é uma questão que a gente sempre observa, né, Cláudio, de que quem está com mais dificuldade, na verdade, nesse momento, são os menores. Creio eu, porque é o que a gente vê na nossa cidade, Nós né? vemos o grande engolindo o pequeno. E só que assim, daí tu coloca, né, e isso é uma questão histórica, que se debate muito na Assembleia, que a gente vê muito, a questão da isenção de algumas taxas, de alguns impostos, para aqueles muito grandes, e daí acaba não tendo nada de benefício, nada de isenção, nada de contribuição para o médio, para o pequeno, ou para aquele que no mínimo tem vontade e quer trabalhar. Para esse não tem linha de crédito, não tem isenção de impostos. Pelo contrário, a cada ano que passa, o poder público taxa cada vez mais essa pessoa. Então, aquele comerciante médico, aquela pessoa da classe média, hoje já está na baixa, aquele que estava na baixa já não tem mais classificação, quase na pirâmide, e infelizmente nós estamos prestes a uma crise pior do que se pensa. A gente olhando principalmente a CNN, que é onde tem notícias de vários países, o Brasil está para enfrentar uma crise muito grande. Tanto aí nós temos o exemplo que essa semana já aumentou a taxa de juro. A inflação está aí, porque são várias vertentes, vários indicativos que fizeram essa mudança. E isso vai chegar à conta. É automático, né? Eu vou fazer os anúncios aqui dos nossos apoiadores, Márcio. Nós não saímos do ar, nós permanecemos no ar para fazer o anúncio dos nossos apoiadores. Aqui o trabalho é nós mesmos que gerenciamos. Agradecemos aqui ao vereador Zeca, de Três Forquilhas, que tem como slogan no seu trabalho coragem e humildade para fazer a diferença. CDL de Terra de Areia, na pessoa do presidente Sr. Amilcar Knevitz, apoiando os empreendedores de Terra de Areia. Sabor da Terra, onde você encontra produtos naturais e um atendimento personalizado pelos próprios proprietários. Paradouro da Roça, você que queira conhecer a nossa região aqui do Itati, do Vale Três Forquilhas, venha estar aqui, pernoitar na cabana e fazer o turismo rural. Monitoramento 24 horas da empresa AME, do seu Márcio Barata, zelando por sua tranquilidade. Meu abraço às pessoas que estão em casa, a minha esposa que está assistindo, meus pais, a minha filha, ao grupo dos humanos direitos, são dois grupos, um do Estado e outro a nível de Brasil, que estão acompanhando nós, algumas pessoas do grupo estão nos assistindo. Ao grupo Vanguarda, que é o meu grupo também de amigos dos bombeiros da minha turma, e o grupo Esguicho, que também são os veteranos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso abraço, nosso carinho aí e as nossas considerações a respeito. Outro fator que tu estava falando nessa questão, nós temos o aumento do PIB, né? Cresceu o PIB. Tem outra que aumenta, mas quando aumenta o consumo. Quando aumenta o consumo, aumenta também, inflaciona para diminuir o poder de compra, porque não tem a condição de produzir tanto para manter o mercado ativo. A carne também, a nível de exportação, né, que diminuiu a exportação, que o mercado fechou um pouco a exportação que estava levando carne para fora. A dólar, né, preço de dólar, e aumenta o preço para nós. Essas balanças comerciais, quem sofre é o consumidor interno. E quando
falasse do empreendedor, do empresário, que é muito taxado, muito imposto, muito carga tributária, não é que a gente está dizendo, olha, você tem que não pagar imposto. É difícil dele corresponder com os seus tributos e, ao mesmo tempo, o Estado conseguir receber todo o recurso, porque daí há inadimplência, porque ele vai conseguir fazer uma manobra para não pagar tanta taxa, tanto imposto, que é demais. Tem que ter uma reforma tributária no nosso país para melhorar a condição do empreendedor de colocar mais pessoas a trabalhar e, ao mesmo tempo, o Estado com condições de arrecadar aquilo que não está sendo pago e dar serviço de qualidade. Porque parte desse imposto que é cobrado, ele vai para a segurança pública. É o que paga o servidor público. É através da arrecadação dos impostos. E hoje nós temos um déficit de pessoal, porque quando estava fazendo a reforma previdenciária, atingiu uma grande parte dos servidores militares, que até eu falei na semana passada aqui com o vereador, líder do MDB aqui, o Rato, é Giovanni, né? Giovanni. Que essa questão aí é que coloca mais dificuldade propriamente para ter condições de fechar o contingenciamento de pessoas dentro da Brigada Militar ou da Polícia Civil, porque no momento que faz a reforma tributária, que a reforma previdenciária, já havia falando isso há mais de 10 anos. Estava conversando, estava falando. Eu, com mais outros colegas meus, quando nós vimos que havia uma reforma que nós íamos perder direitos adquiridos, nós imediatamente pedimos a reserva. E ali saiu 30 numa lascada só. E não tinha gente para fechar o efetivo, porque não tinha concurso aberto, mas ia terminar o curso deles no outro ano. Então sempre há um déficit, da mesma forma que agora houve, né? O Cláudio, eu sempre trato a questão da segurança pública, eu sempre procuro me reportar o porquê chegou a essa questão. Por que nós precisamos mais policiais? Porque a criminalidade aumentou. Aí tu tem que chegar à origem da questão. O porquê do aumento da criminalidade. Então tu chega a uma questão de que o poder financeiro das pessoas diminuiu. E muita gente que já não tem a cabeça boa ou de má índole, tu sabe, aproveita do momento para fazer isso. Uhum. A questão das drogas aumentou significativamente e os problemas sociais como um todo, eles tiveram um aumento muito grande, os problemas sociais. Então, a gente tem que também não é só achar lá na ponta por que está precisando de policiais, que as pessoas muitas vezes julgam. Que não fazem nada, que não dão conta, e infelizmente é assim, tu sabe que quando a gente está na linha de frente, a gente é julgado muito. Que não trabalham, que nunca chegam na hora, que não fazem nada. Só que, como nós falamos, com pouco pessoal, com pouca estrutura, com o aumento da criminalidade, com o aumento da questão das drogas, como dar conta de fazer todo esse serviço? E aí a gente fica se perguntando, e é um slogan teu aí junto, Cláudio, valores. Onde estão os valores? E o que se perdeu dos valores? Por que se perderam os valores? Eu vou te dizer que eu, quando era criança, eu tinha respeito e medo pelo policial. Quando eu era criança, eu tinha muito respeito e medo da minha professora. Quando a gente era criança, a gente olhava só para o pai, e se o pai visse que a gente estava fazendo alguma coisa errada, pelo olhar dele, a gente já sabia, respeitava e seguia para o seu caminho. Hoje esses valores se perderam, o respeito se perdeu, e isso acabou influenciando muito no desenvolvimento para o nosso futuro, inclusive, porque com esse que a gente está vendo, esse aumento da falta de valores que aumentou, da criminalidade, da falta de estrutura, só que nós temos que olhar para trás aí que vem vindo uma galerinha aí que está crescendo, que não está tendo esses valores. Eu citei inclusive numa reunião na semana passada na Câmara, eu estudei o SPB, eu estudei moral e cívica. Quem
quem que sabe hoje dessa nova galera aí o que eram essas disciplinas e do que tratavam? O artigo 5º, eu falei aqui já algumas vezes, o artigo 5º no 5º ano, que seria o primário, né, 5º ano primário, nós já sabíamos o artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre os direitos e deveres do cidadão. Artigo 5º. Aí, Cláudio... 12 para 13 anos de idade. Nessa questão, e aí que a gente enfatiza muito, de que esse respeito, e ele se perdeu em vários segmentos da sociedade. Se perdeu na escola, se perdeu nas ruas. Hoje, quantos problemas aí de mortes a gente vê, às vezes, por pequenos acidentes de trânsito, as pessoas estressadas ou sem controle emocional. Sem controle emocional, simplesmente puxa de uma arma e mata o outro condutor. E daí já generalizam esse fato na questão da pessoa ter o uso da arma para a sua defesa. Né, perguntaram para mim, acho que foi o Ricelli Colombo perguntou para mim, numa dessas entrevistas que estávamos tendo aqui, eu disse, olha, assim como o carro, o veículo, daquele que é o mau condutor, acidentes acontecem, falhas mecânicas também, as estradas também desfavorecem o trânsito também, para ter uma segurança tranquila para tu andar com o teu veículo. Mas nós temos os bêbados, os embriagados, as pessoas com desequilíbrio emocional, que pegam o seu carro, o seu veículo e tornam-se uma arma em potencial. Aproximadamente 45 mil pessoas morrem de acidente de trânsito e a maior parte dela, 90%, se não for mais que 90%, é devido à imprudência de fatores correspondendo à droga ou ao uso de substância química ou álcool. Então, e daí você vai falar sobre a questão da arma de fogo, que é uma defesa tua, né? Uma defesa tua. É o mesmo critério, mais ainda filtrado de todas as condições psicológicas, condições de manuseio, condições de conhecer o armamento, condições de possibilidade de efetuar a tua defesa. É o mínimo que tu pode ter. Aí generalizam quando acontece um fato semelhante desse, que a pessoa não tinha condições nem de dirigir e ainda estava com arma dentro do seu veículo. O porte ilegal também começa. Ô Cláudio, eu sou bem... Eu cresci numa família e numa cultura, ainda aqui em Terra de Areia, do nosso interior. Eu, junto com meu pai, com meus tios, com muitos amigos, eu fui caçador. Mas caçador legalizado. Pagava as taxas, com todas as armas legalizadas, toda a munição relacionada. Nós tínhamos o CR certinho, tinha a guia de tráfego e a gente usava as armas para caça. E eu acho que eu não sou contra o porte de arma. Eu só acho que tem que restringir e com todas as seguranças na questão psicológica, na questão de prática e na questão de saber manusear bem, né, aquilo ali, porque não é todo mundo que pode andar armado. Isso aí não dá para generalizar, como tu disse também, é outra questão generalizar a arma, porque, né, como tu falaste, um carro, para quem quer usar ele como arma, usa. Uma faca, para quem não quiser comer e quiser usar ela como arma, uma chave de fenda. Uma chave de fenda. Eu até estava comentando com a minha esposa, com a Karine, até quero mandar um grande abraço, que disse que ia nos assistir, né, Cláudio? Olha a trágica morte de uma mulher, de um casal que estava transitando de carro na freeway, ao qual foi atirada uma pedra de paralelepípedo que caiu. Ali perto da Castelo Branco, na divisa, quando dá para a Igreja do Rosário, naquela comunidade que mora às beiras. A princípio, a informações é que tem pessoas que moram na beira, vêm para tentar fazer com que a pessoa pare para ser assaltada. Pois e daí uma pedra se tornou uma arma letal, que matou a pessoa. Assim, então, a pessoa que está do outro lado, que está no manuseio daquele equipamento, é que sabe o que vai transformar ele. Como eu te disse, a faca, ela pode ser usada para cortar um pedaço de carne. Correto. Mas para uma pessoa abalada psicologicamente ou de má índole, ela pode usar como uma arma. Eu estou procurando aqui, vereador Márcio. Aqui está na mesa o Vilmar, que eu não citei. Está na mesa da técnica aqui. A sua esposa, dona André, trouxe um recado. Daqui a pouco eu vou ler esse recado aqui. É do Zico Jacob, o Zico, que é o Elvio Jacob, né? Ali de Terra de Areia. Já vou ler teu anúncio aqui, teu pedido de informações. E nesse aspecto aí que nós estamos tratando,
É muito importante que as pessoas estejam ou nos ouvindo, nos assistindo, que nós temos uma ideia. Isso não é uma apologia a isso ou aquilo. O que nós defendemos é a vida. O direito de defesa. Dar condições para o policial militar executar a sua missão. Fazer com que esses valores que estão invertidos se tornem aquele valor que você falou, que a gente conheceu e que não pode estar esquecido. O respeito com os mais velhos, os alunos dentro da sala de aula, correspondendo com seus professores que hoje estão no estudo híbrido, né? Algum na plataforma digital, o outro está presencial. Mas, em si, a educação é de casa. Na escola aprende-se matéria, conteúdo disciplinar de formação psicológica, de conhecimento. Mas não, em casa é o conhecimento de pai para filho, que é a educação básica que ele vai para a sociedade, como cidadão com caráter já formado. Mas as bases dentro do conceito da sociedade, que na escola também aprende, que tinha esse conteúdo que foi retirado, porque foi dito que era do tempo da ditadura, porque colocaram o termo ditadura por aqueles que acharam que o regime era ditatorial. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui. Eu vou dizer que era o regime militar que tinha uma disciplina e hierarquia constituída dentro por um período clamado pelo povo, pelos órgãos que não estavam correspondendo entre si, não havia harmonia. Então houve um momento que a Constituição 142 dá, do artigo, possibilidade que isso acontecesse e aconteceu. Nós não precisamos que isso aconteça. Quando nós falamos da liberdade que é condicionado pelas leis, quando a maioridade atinge, daí o garoto, agora eu vou fazer tudo que posso. Eu disse, não, mais responsabilidade tu vai ter sobre teus ombros, porque agora tu vai responder, não é eu, não é o teu pai. Embora que o teu pai sempre vai ser teu pai. Mas agora com 18 anos, ou com 21 anos de idade civil, maioridade, vai tu responder. Então as obrigações vão cair sobre ti. E muitas vezes a pessoa não sabe ter a sua liberdade. A liberdade de escolha, escolher os caminhos certos, as coisas boas. E esse espaço aqui, vereador Márcio, que tu vem estar conosco, nós vamos passar com todos os outros também. Quero que tu fomente junto com teus pares na Câmara de Vereadores para reativar a Comissão de Segurança Pública, para nós percorrer os caminhos necessários para reativar também as câmaras que estão ociosas desde 2013 ou 2014, que foi instalado em 2012, um recurso de 10 milhões de reais, e nós não podemos deixar o patrimônio jogado, nós não podemos deixar essa insegurança jogada como se não estivesse ali, para nós reativar esses materiais e dar mais segurança à nossa comunidade. São 8 em Terra de Areia, 4 em Três Forquilhas e 4 em Itati. Cláudio, até também voltando um pouquinho nesse assunto que tu estava falando e dessa questão dessas disciplinas que nós tínhamos na escola antigamente, não se tem hoje. Eu também acho o cúmulo, e aqui eu quero deixar claro que eu respeito, admiro e frequento todas as religiões. Sou batizado na Igreja Católica, sou católico, mas eu admiro, respeito e acho que as pessoas têm que ter fé. A gente sobrevive da fé, independente de qual religião. E daí, uma das disciplinas que querem que seja retirada é o ensino religioso. Estão articulando para tirar o ensino religioso. E outra disciplina, Cláudio, também que estão querendo retirar é a disciplina de história. Então, eu vejo que, como a gente fala sempre que as coisas, e isso porque a gente vai adquirindo experiência, a gente vê nessa questão de que as coisas têm que ser planejadas para que ela tenha maior probabilidade de sucesso. Isso vale para a tua vida financeira, vale para a tua vida conjugal, vale para a tua vida familiar. E só que o planejamento, ele persiste em dados, em coisas que já se passaram também. E a mesma coisa, como é que tu vai construir uma história se tu não contar essa história do passado para alguém? Como é que nós chegamos aqui? Da onde que nós viemos? Como nós viemos? É a mesma coisa que tu não saber quem é a tua família. Então, tirar a disciplina de história é tu tirar as raízes daqueles que lá atrás já foram fortes, levaram à frente e nos trouxeram até aqui. Nós não temos que ter vergonha, nós temos que ensinar para as crianças, sim, quem foram e como foi que aconteceram as coisas. Só vou ler aqui o que o Zico está falando, não é do nosso conteúdo, mas aí eu vou deixar para você, pela Câmara de Vereadores, com relação à CE, que eles estão demorando para fazer as novas ligações. Aí tu faz o contato com quem dê direito ali. Só 10 segundos só para responder.
Zico, boa noite. Eu tive contato com algumas pessoas já da CE. O trabalho deles está bem moroso. E há uma questão principal dessa morosidade. Falta de funcionário. Não é só isso. Estamos esperando a efetivação da empresa equatoriana que vai assumir agora, que está assumindo as ações que comprou da CE, a administração da CE. É uma empresa equatoriana. Então, estão esperando essa implementação para ver como vai ser. Então, está tudo andando bem a passo de tartaruga. Até que isso aconteça e que tenha as novas diretrizes dessa empresa, né? Para assumir a responsabilidade dessas novas ligações. Novas ligações. O trabalho em si. Exatamente, inclusive manutenção, expansão, tudo. Eu vou te dar um exemplo clássico, a princípio, falando da questão da religião. É que nós tínhamos no conteúdo da religião somente a religião católica que falava dentro das escolas. Tá, não tem mais, quer tirar não. Então, ensino religioso. Exatamente. Daí tu abrange todas elas. O conteúdo da história, vamos supor, extintor de incêndio. Eu dei muita palestra sobre extintor de incêndio, prevenção, primeiros socorros, né? Como fazer. Aí eu levava os equipamentos de extintor de incêndio para dentro da sala. E aí tinha a marca ali, do fornecedor. Eu falava da classe do incêndio, não da marca. Vocês procurem, aí, qual é as empresas? Eu tinha todas elas. Todas elas estão aqui. Você procura quem queira fornecer, quem queira adquirir. Eu não tenho que estar incitando qual é a empresa, mas apresento o produto que esse é bom. Esse é de água para material sólido, esse é para pó, é para material energizado, e assim correspondia com a necessidade para a prevenção contra incêndio, mas nunca falava da empresa que deveria vender. A questão da história é que ela traz traços, talvez, de uma forma que hoje tu vai ver, mas a história não aconteceu como está escrita. Tem alguma coisa do ponto crítico que o professor vai abrir a mente do aluno, dá o teu ponto crítico com relação ao fato que aconteceu naquela época, correspondendo para os dias de hoje. O que nós podemos melhorar para não acontecer a mesma coisa? Pessoas que foram mortas por buscar um ideal e depois colocaram elas em datas festivas. Que hipocrisia! Os mesmos que mataram há 50, 30 anos atrás a pessoa, depois estava lá procurando para botar uma homenagem para a pessoa, entendeu? Então essas questões da história nos contam. O Tratado de Tordesilhas, 1453, e o Brasil, segundo a história, conta que foi descoberto em 1500. Tem alguma coisa confusa aí. Os espanhóis e os brasileiros, os portugueses estavam dentro do território brasileiro já separando terras. E ele foi descoberto em 1500. Então, tem esses fatos históricos. Eu acho que a história tem que manter ela viva, porque quem na história não tem passado não vai ter futuro. Exato, né? Essa questão do planejamento, aonde estamos, aonde queremos chegar, mas não podemos esquecer de onde viemos, como viemos. Isso é lógico, tu não constrói nada sem uma história. Tu construiria a tua família sem o teu bisavô? Sem teu pai? A nossa árvore genealógica. Exatamente. E isso é história também. Isso é história familiar, mas o país também tem a sua família, a sua história. E nós não podemos esquecer, eu acho um absurdo se cogitar a retirada do ensino religioso e da história das disciplinas básicas de formação dos nossos jovens. Aquela questão do exemplo que eu dei do extintor. Temos mais um pouco? Tá. A questão do extintor é o professor, aquele que vai dar o conteúdo relacionado à matéria chamada ensino religioso, ele vai dar o conteúdo que ele tem sem apontar a religião. Tu tem que ir para aquela igreja, tu tem que ir para aquela congregação. Não, eu estou ensinando o conteúdo, eu não vou dizer que aquela é melhor ou pior. Mas, Cláudio, é o conteúdo. Eu não creio que seja errado. Vou te dar um exemplo, eu não creio que seja errado tu ensinar para o meu filho. Meu filho é católico. Eu não creio que seja errado tu ensinar o que é Umbanda. Tá? Eu não acho errado o luteranismo, né? O Lutero, ensinar quem foi Lutero, né? Tem gente... Isso aí são histórias dentro da religião. Dentro da religião. Né? Porque às vezes tu estuda um pouco lá em história quem foi o Martim Lutero, mas dentro da religião tu te aprofunda o processo religioso dele.
né? Eu não acho errado. Tu não está ali para levar a criança para uma religião. Não para uma crença, é para conhecer as origens. Não tá ali para evangelizar ele. É para conhecer as origens. Exatamente, mostrar as diferenças para que ela aceite as diferenças. E através do ensino, que eu entendo dentro desse conteúdo na escola, é para socialização. Porque eu creio, Cláudio, isso como eu te disse, não há religião ruim. É as pessoas que são. As pessoas que a transformam. São boas ou são ruins. Exatamente. É dentro das suas escolhas. Exato, perfeito. Esse é o meu jeito, por isso que eu te digo, eu respeito todas as religiões, todas as crenças, sabendo que eu tenho as minhas e que quero ser respeitado igualmente. Nosso país é diverso, né? É diverso, tem várias origens de pessoas da Europa, tem da Ásia, o próprio índio que estava aqui, cada um com a sua cultura, e a cultura é a história, e a história traz dentro das suas religiões, que são as chamadas fé. Sim, exatamente. Nós temos ainda 2 minutos, 1 minuto para você fazer teus agradecimentos, as considerações, depois eu vou encerrar. Bom, amigo Vilmar, obrigado por estar conosco aqui, dirigindo os trabalhos aqui na Rádio Clube do Povo. Companheiro, amigo Cláudio, muita admiração pela tua pessoa, pelo teu trabalho. Siga sempre de cabeça erguida. E o homem lá de cima sempre gratifica com a melhor forma possível que ele pode nos gratificar, que é com saúde e com bons amigos. E eu aceitei o teu convite porque assim eu te considero, meu amigo. E quero explanar a todos aqui que é um prazer poder sempre estar aqui na Rádio Clube do Povo, trocando ideias. E as minhas convicções, as minhas opiniões, elas não são sempre a certeza de que só eu tenho a verdade, só eu sou certo. Não, eu tenho as minhas opiniões e aceito ser debatido, ser questionado, com muito respeito, com muita admiração a todos, porque é isso que, no mínimo, o ser humano precisa. Então, deixar meu boa noite. E o agradecimento a todos que estiveram conosco aqui, os moradores de Três Forquilhas, Itati e Terra de Areia. E estou sempre à disposição, Cláudio, sempre à disposição tua, da Rádio Clube do Povo, para que a gente possa sempre levar à nossa comunidade informações, diálogos, debates, para o nosso crescimento como seres humanos e para o nosso crescimento como munícipes da nossa micro-região aqui do nosso vale. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Márcio, líder progressista de Terra de Areia, por ter estado aqui conosco, né? Volto a dizer que tu consiga, juntamente com os pares, foi até uma sugestão do vereador Maico, quando eu retornei à Câmara em 2017, aí passei a ser presidente daquela comissão de segurança pública, para dar mais trabalho, digo assim, mais trabalho, porque tem que fazer o trabalho funcionar. E as coisas não param no momento após as eleições. Para alguns param, para mim não. A gente tem um diferencial e a minha vocação é trabalhar e servir a comunidade. Dá um abraço aqui para a dona Leontina e o Maicon, ali de Terra de Areia, da rua 24 de Fevereiro, que são nossos, que estão sempre nos assistindo ou nos ouvindo. Obrigado pelo carinho. Vilmar, a dona Andréa, sua esposa, demais ouvintes. Até quinta-feira, queira Deus. Obrigado pela companhia. Objetivo nosso. No ano passado, os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão e 150 milhões de toneladas, um crescimento de 4,2% em relação a 2019. Reportagem Luana Karen. Atendimento médico mais ágil e rápido para quem vive em áreas isoladas, onde nem sempre existem médicos disponíveis. Essa é a proposta do programa Telesaúde do Brasil. Por meio de computadores instalados em unidades básicas de saúde, os pacientes são consultados por médicos de outras localidades.